Então, vamos lá. Vamos seguir com a nossa conversa sobre o impacto da revolução tecnológica e o profissional de logística e supply chain, né? E, como já dissemos, para a gente conseguir fazer isso, nós dividimos o tema em 5 subtemas. Os 3 primeiros dias a gente falando muito sobre a tecnologia, dando mais detalhes sobre a evolução dela, a maneira como ela, de diferentes formas, com diferentes manifestações, impactaram a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal, e tudo isso sempre com o objetivo de buscar o entendimento sobre as premissas, sobre os princípios que realmente fazem e que motivam a transformação tecnológica e que vem incentivando tudo que está acontecendo. E por que é tão importante a gente identificar essas premissas, esses princípios? Porque com o entendimento deles é que nós conseguimos projetar o futuro e conseguimos interpretar como que essas futuras revoluções que estão por vir, né, aquelas que a gente já sabe que estão por vir e aquelas que a gente ainda não tem dados, mas que imagina que virão, como elas poderão nos afetar. E para isso a gente usa essa estratégia de conhecer quais são os elementos que perduram apesar das mudanças que aconteçam de cenário, das mudanças que aconteçam de ambiente, tá bom? Ontem nós falamos mais especificamente sobre o futuro do profissional em logística e supply chain. Para isso, a gente desenhou, identificou quais são as 5 famílias de origem de maior influência sobre esse ambiente que vai exigir características diferentes desse profissional, não necessariamente características novas, como a gente viu, são características já conhecidas, mas que vão ter um papel mais importante, mais preponderante, né? E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento profissional em logística e supply chain. Como que a gente faz para se desenvolver, e vamos usar como referência aquelas competências que a gente destacou ontem como sendo as mais importantes e complementar com algumas outras mais e poder entender como é que isso vai se relacionar com a gente, como que a gente pode e deve seguir na nossa evolução profissional, como que a gente vai se posicionar. Tudo bem? Eu vou estar falando basicamente de 3 maneiras sobre esse assunto. Nós vamos estar falando sobre aonde nós estamos, qual é o momento que nós estamos na nossa carreira profissional, aonde eu posso chegar com aquilo que eu tenho e o que eu preciso adquirir para chegar aonde eu desejo chegar, né? Então, este é o caminho que nós vamos desenvolver o raciocínio de hoje. Porque conseguir responder essas 3 perguntas é fundamental para que a gente consiga fazer um planejamento de desenvolvimento. Então, aonde estou, onde posso chegar e o que preciso para chegar. Vamos começar daquilo que a gente destacou ontem, né? Quais são as principais competências do profissional de logística e supply chain no novo ambiente? Inovação, estratégia, liderança e foco no cliente. Eu não vou detalhar, discutir estes pontos novamente, estou apenas trazendo aqui para a nossa consciência que são esses 4 o principal e que nós precisamos conseguir responder essas 3 perguntas iniciais para estas competências e mais algumas que eu vou acrescentar aqui. Então, aonde eu estou em relação à minha competência de inovação? Aonde eu posso chegar? E o que eu preciso para conseguir chegar, por exemplo, na minha competência de inovação? E assim, também estratégia, liderança e etc. Tudo bem? Tem uma figura que eu quero dividir com vocês aqui, uma metáfora, que se vocês observaram com um pouco mais de atenção, eu estou a semana inteira usando essa figura como fundo aqui de tela para a minha participação aqui desse momento, né? E esse fundo foi escolhido não porque eu acho ele bonito, não porque eu acho ele legal, também acho, né? Gosto desse cenário, mas principalmente para já ir passando uma mensagem subliminar e mandando uma mensagem para o subconsciente de todos vocês de que
existe um desafio a ser vencido, que existe algo a ser conquistado, né? Que está sendo representado aqui por essas montanhas e que está sendo representado por essa trilha, que vai nos levar até o topo dessa montanha, até o cume, né? E por que usar essa metáfora aqui de uma escalada de uma montanha, de subir uma trilha, é muito útil para ajudar a gente a entender como conduzir a carreira da gente. Dá para a gente fazer vários paralelos e eu vou usar essa figura durante a nossa conversa aqui nos próximos minutos, perdão, para que a gente possa assimilar com mais facilidade as informações. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero que a partir de agora vocês vão se imaginando numa trilha que tem como objetivo chegar até o topo de uma montanha, né? Ou, eventualmente, você pode ter um objetivo intermediário, chegar em outros pontos antes do topo da montanha, né? Se vocês repararem, vocês vão observar que existe um outro objetivo, uma outra meta mais distante, aliás, bem mais distante, que ela está tão distante que ela está difícil de ser enxergada, de ser observada, talvez encoberta por nuvens, talvez encoberta pela distância, mesmo que nos dificulta vê-la, mas representa algo que está bastante distante da nossa realidade atual, mas que pode ser alcançado se nós conhecermos o caminho, se nós tivermos os recursos, tivermos o apoio necessário para chegar lá, tá bom? E eu garanto para vocês que à medida que a gente for evoluindo pela trilha, esse ponto vai ficar cada vez mais visível, como também vai ter momentos durante a trilha que estes pontos distantes vão ficar simplesmente cobertos, impossíveis de serem vistos. Dependendo do ângulo que você está aqui na subida, você perde a visão do pico e perde até a noção do quão perto ou distante você está do pico. Lembrando o seguinte, que esse indivíduo aqui, que certamente pela bagagem que ele está carregando, pela forma como essas mochilas estão arrumadas, pelo tipo de calçado que ele está usando, de roupa, a gente já percebe que esse cara é um cara experiente, é um cara que está preparado. É um cara que aparentemente sabe o que está fazendo, sabe o que é necessário para conseguir alcançar essa meta, né? Nós precisamos ter essa condição. A condição de, num determinado momento que nós estamos agora, enxergar o que está por vir, enxergar o desafio, enxergar o caminho para chegar até o desafio e saber qual é a bagagem que nós temos, quais são os instrumentos que nós temos junto conosco, se realmente vão ser úteis para nos levar até lá, ou se vão ser peso morto, se estamos carregando coisas que vão nos atrapalhar, porque um dos grandes obstáculos para conseguir chegar no topo de uma montanha, de um morro, é exatamente a carga que você joga sobre as suas costas, né? Quanto mais peso você carrega aqui, mais difícil é você chegar ao topo, maior será o seu esforço para chegar ao topo. Então, saber o que você leva é fundamental. É extremamente importante você saber o que você leva contigo. Eu vou ter água no caminho? Sim, vou ter água, então eu não preciso carregar água comigo. Não, eu não vou ter água. Pô, vou ter que levar então. E água é uma coisa que, para quem já teve a oportunidade de participar de uma trilha, sabe que é uma coisa complicada, porque ela é pesada, né? Se eu preciso de carregar, de consumir 3 litros de água por dia, e eu vou levar o dia inteiro para subir essa trilha, são 3 quilos que eu vou estar carregando no começo da trilha. É muito peso. Não, aqui, enquanto nós estamos nos primeiros passos, aqui na parte mais plana, perto da base da montanha, é fácil carregar 3 quilos. Quando nós estamos lá, na parte mais íngreme, mais perto do cume, é difícil. E até pela somatória do cansaço, do esforço, da perda de energia que vai tendo pelo caminho. Percebe? Então, saber o que se precisa levar durante a jornada é fundamental para conseguir alcançar a jornada. Tão importante quanto saber o caminho, quanto saber o percurso. Então, ontem eu disse para vocês que para a gente chegar num grande objetivo, que é estar
bem posicionado profissionalmente após a chegada da revolução tecnológica, que vai ser caracterizada pela disponibilização do 5G e da aplicação massiva da inteligência artificial. Quando esse cenário estiver exposto, vamos supor que esse cenário seja aqui esse cume da montanha, vamos deixar o 6G lá para frente, vamos supor que é isso aqui. Eu disse para vocês que para a gente conseguir fazer isso, nós precisamos ter algumas coisas dentro da mochila, que são essas 4 competências aqui: inovação, estratégia, liderança e foco no cliente. O quanto eu preciso de cada um desses elementos, o quão intenso eu preciso ter, está diretamente correlacionado à minha capacidade pessoal de usar esses recursos, a minha capacidade pessoal de carregar esses recursos e para a minha meta pessoal. Porque eu posso estipular para mim uma meta diferente dessa do cume. Pode ser que chegar até este ponto aqui já seja o suficiente, já atenda as minhas necessidades. Então, a decisão de até onde eu chego é fundamental. Percebe? Eu estou valorizando aqui a questão do planejamento. E para conseguir fazer o planejamento, eu preciso de 2 informações básicas, essenciais. Aonde estou e aonde eu quero chegar. Se eu não conseguir desenhar isso para o dia a dia da gente, a gente não consegue se planejar. Em pequenas viagens, em pequenas compras, em pequenas saídas, eu preciso saber de onde estou, aonde desejo ir, qual é o percurso que eu vou fazer para chegar até esse ponto. Na vida profissional da gente, é exatamente a mesma coisa. Eu tenho que ter a noção de qual é o nível que eu estou, qual é o nível de maturidade, de competência, nível de disputa de oportunidades no mercado e aonde eu quero chegar. Se eu identificando esses 2 pontos, aí eu posso, então, procurar qual é o melhor caminho para fazer esse percurso. E, então, decidir quais são as coisas necessárias para percorrer esse caminho. Esse caminho pode ser feito a pé, não, eu tenho que fazer de carro porque é distante, enfim. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, essa figura que tem em mente, para pensarem nas competências que nós vamos começar a falar aqui na sequência. Para tentar contribuir com isso, a gente fez, como eu comentei ontem, uma pesquisa muito grande no mercado, junto a profissionais que atuam na gestão de pessoas dentro da área de logística e supply chain, para identificar quais são essas competências necessárias. E mais do que isso, a gente conseguiu fazer uma distribuição dessas competências em diferentes níveis, em diferentes estágios, para poder permitir a evolução, a condução da pessoa pelos estágios, né? E nós vamos usar aqui ainda fazendo alusão à montanha, à chegada do cume, mas a figura tradicional da pirâmide, que é tão utilizada em gráficos, em estatísticas, para mostrar para a gente aquela situação onde a gente tem uma grande quantidade de recursos, de pessoas ou de um elemento qualquer na base, e à medida que a gente vai subindo, os recursos vão diminuindo e vão mudando, né? Algumas coisas que são bastante comuns aqui se tornam mais escassas no topo e assim por diante, né? Então, a primeira visão que a gente tem com relação ao nosso desenvolvimento profissional é a visão tradicional, é a visão hierárquica, né? A gente tem na base da pirâmide das organizações o nível operacional, vamos dizer assim. Aqui estão os programadores, os assistentes, os operadores, os técnicos. Eu estou usando termos mais abrangentes, termos com um espectro maior, porque, como eu disse, eu estou falando para 2 públicos aparentemente distintos, né? Que é o público de logística e o público de supply chain, mas que, apesar de terem nomes diferentes para as funções de base, possuem base, né? Então, já dá para vocês imaginar que quando eu falo de programador aqui na base em logística, eu posso estar falando de um cara que faz a programação de despacho, programação de entrega, e quando eu falo de programador, quando estou falando de supply chain, eu estou falando de alguém que prepara as informações para subir para dentro de um MRP, por exemplo, que prepara as informações para subir para um sistema que vai fazer a comparação de informações entre os vários pontos de uma cadeia de suprimento e assim por diante.
Então, esse é o nível primeiro, o nível de início do nosso desenvolvimento de competência, do nosso desenvolvimento profissional. Logo acima tem um nível de supervisão e coordenação, logo acima um de gerencial e outro aqui, diretoria e empresário. Eu estou colocando empresário porque existem muitas empresas pequenas e médias no nosso país onde não existe uma diretoria, onde eu tenho um único indivíduo que exerce a função de todos os papéis de uma diretoria, e esse cara é o empresário. Às vezes ele está até nesses dois níveis, realizando atividades de diretoria e atividades gerenciais, né? Aliás, é uma coisa que é muito comum também acontecer nas startups. Eu tenho várias atividades que no modelo tradicional, nas grandes empresas, estão quebradas em vários níveis, acumulados num único nível. O que exige uma outra característica desses profissionais, que é trabalhar com multitarefas, é trabalhar com multicompetências, conseguir, num determinado momento, estar numa postura mais gerencial e, no outro momento, numa postura mais diretoria. E tem diferença muito significativa nessas duas coisas? Tem. Tem muito, 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 e eu vou demonstrar um pouco disso na sequência. Muito bem. Para tentar quebrar da cabeça das pessoas que venham se aproximar dessa metodologia de avaliação do grau de maturidade delas, a gente pensou em fugir de usar uma terminologia padrão que existe no mercado, em vários tipos de empresas diferentes, de chamar o profissional de júnior, pleno e sênior, né? Porque isso poderia nos levar a confundir com cargos, porque existem várias empresas que têm o cargo de analista júnior, pleno e sênior. Tem outras empresas que fazem gestão de projetos, por exemplo, que têm o cargo de gerente júnior, gerente pleno, gerente sênior. No mundo de supply chain, é muito comum ter a função de analista júnior, pleno, sênior, programador júnior, pleno, sênior. Então, as palavras júnior, pleno, sênior podem representar, na verdade, subníveis, etapas intermediárias dentro de uma etapa maior. Então, nós chegamos à conclusão que seria mais adequado usar palavras mais genéricas para conseguir distinguir essa metodologia de avaliação do resto, né? E aí nós estamos chamando a base da pirâmide de nível básico, temos o nível intermediário, temos o nível avançado e temos o nível de expert. E qual é o objetivo disso? É que a partir da avaliação de alguns pontos, da resposta para algumas perguntas bastante objetivas, para a resposta de outras perguntas não tão objetivas, que são mais subjetivas, que geram a necessidade de interpretação maior, nós temos a capacidade de avaliar alguém e saber se ele, no universo de logística e supply chain, está no nível básico ou expert, e o próprio indivíduo tem a capacidade de se avaliar se ele tiver essas referências. Importante destacar aqui nesse momento que isso aqui é fruto do trabalho que eu citei ontem, que foi realizado de pesquisa junto às organizações, e depois da pesquisa de estruturação de uma forma de escalonamento dessa maturidade, desse desenvolvimento desse profissional, e a gente usou para referência como isso, modelos já muito padronizados no mundo da indústria, usou a referência de alguns órgãos certificadores do universo de logística e supply chain. Estou falando do APEX, estou falando do CCSRM, que são organizações que a gente já citou nos outros dias dessa semana, e agregou a isso a perspectiva dessas questões comportamentais que aparentemente não se encaixam aqui, mas com um pouquinho de esforço a gente faz as questões comportamentais se encaixarem, sim, nesses níveis. E depois de tudo isso realizado, como eu comentei, colocamos isso sob avaliação de pessoas bastante experientes na gestão de grandes empresas, de grandes grupos, para poderem dizer se sim, isso faz sentido, não, isso não faz sentido, sim, é usável, é aplicável, seria legal eu trabalhar com isso, né? Inclusive, uma das pessoas que me ajudou a fazer isso
atualmente está me mentorando na minha atividade profissional atual, como na minha atividade como empresário, na minha atividade como gestor de uma empresa de suporte de serviços de competência para outras pessoas e para outras empresas, e é uma pessoa extremamente experiente na gestão de competências e no desenvolvimento de competências humanas para o ambiente de trabalho. E ele é uma pessoa que está me contribuindo muito e é uma das pessoas que é responsável pela validação desse modelo que eu estou dividindo com vocês, tá? O nome dele é Marcelo Egeia e ele é um consultor de desenvolvimento humano, trabalha nessa área há mais de 20 anos, é uma pessoa que me contribuiu com o meu desenvolvimento pessoal em alguns momentos, em alguns treinamentos que eu fiz em algumas empresas, e é uma pessoa por quem tem um respeito muito grande, é uma pessoa muito respeitada no ambiente de trabalho. Procurem depois aí na internet sobre Marcelo Egeia, que vocês vão encontrar bastante material sobre ele, tá bom? Muito bem. Vamos agora para coisas mais específicas. Então, vamos pensar assim, nós vamos nos classificar enquanto a nossa maturidade, enquanto a nossa capacidade profissional, num desses 4 níveis. Básico, intermediário, avançado ou expert, ok? E aí, usando uma referência do Apex. E o Apex, ele tem vários universos dentro dele, e eu procurei identificar um universo que falasse tanto para o mundo de logística quanto para o mundo de supply chain management. E existe uma escala de planejamento, níveis diferentes de planejamento dentro da organização. E esses níveis que estão aqui, esse volume de conhecimento que está aqui, está muito próximo, muito fiel ao que está descrito lá no material de referência da Apex. E esse material é utilizado para fazer a avaliação das empresas, das organizações, né? Então, pensando em planejamento, no ato de planejar, o nível mais básico de maturidade é você ter a capacidade de executar um planejamento, de você receber um planejamento, entender o planejamento e executá-lo, colocar em prática. O nível um pouco superior, você já tem a capacidade de planejar atividades dentro de um contexto, dentro de um cenário ainda limitado, mas você não apenas executa, você planeja. No nível mais superior de maturidade, você já é responsável, olha só, já é responsável pelo planejamento operacional. Você tem áreas da organização onde você assume a responsabilidade pelo planejamento destas áreas, né? E aqui estão sendo citadas uma série de ferramentas que são utilizadas para isso. Demand Management, Material Requirement Plan, entre outros. Master Plan Schedule. Então, Master Plan Schedule é uma expressão muito conhecida dentro do Supply Chain Management. Um cara que tem a capacidade de apenas executar o que está previsto no MPS, ele tem um nível básico. O cara que consegue planejar algumas das atividades que vão contribuir para o MPS ou para o Demand Management, tem já um nível intermediário. Agora, o cara que consegue efetivamente alimentar essa ferramenta com dados gerando um novo cenário e simulando cenários, este cara já tem um nível avançado. Porém, nós precisamos de pessoas que façam um nível de planejamento muito maior, que é o planejamento do negócio, que é o planejamento das vendas e operações. Este cara está no nível de expert. E, de novo, independentemente do nível hierárquico, porque existem pessoas em grandes organizações que estão executando o planejamento mestre de vendas da empresa e não são gerentes, são analistas. Claro que ele tem um salário diferenciado, tem uma responsabilidade, um status diferenciado dentro da organização, porque ele está fazendo uma atividade extremamente importante para a organização, que vai impactar um universo enorme de atividades e de pessoas, mas ele não tem, hierarquicamente, uma posição de comando.
Ele é alguém que está apoiando a diretoria, por exemplo, né? Porque as decisões de fazer ou não fazer, comprar ou não comprar, vender ou não vender, nesse nível aqui, eu não estou falando de comprar ou não comprar insumos, vender ou não vender o produto que está na prateleira. Estou falando aqui de comprar ou não comprar novos equipamentos, novas plantas, vender ou não vender novos modelos de negócio. É nesse nível que está a discussão aqui em cima. Beleza? Então, relembrando aqui, estamos falando de básico, intermediário, avançado e expert. Então, básico, intermediário, avançado e expert. Uma outra coisa que gera capacidade de planejamento para avaliar a maturidade do indivíduo é a visão que ele tem com relação ao planejamento. O cara que está aqui no nível de execução, normalmente ele tem uma visão muito curta de planejamento. Ele está enxergando o dia de hoje e mais alguns dias, uma semana, duas. O cara que está planejando atividades, ele tem um horizonte maior. Ele não está se preocupando com o que está acontecendo no dia a dia. O pessoal da operação que está fazendo o dia a dia acontecer. Esse cara está se preocupando com o que vai acontecer na próxima semana, até o final do mês, né? Esse cidadão que está nesse nível aqui, o horizonte dele de preocupações de planejamento é ainda maior, é mais distante. Ele está pensando em meses. Ele tá pensando o que a fábrica vai precisar produzir daqui 3, 4 meses, porque ele precisa tomar as iniciativas de aquisição e de investimento para essas produções agora. Então, a horizonte dele é muito maior. E esse cidadão que está nesse nível, pensando em nível de negócio, o horizonte dele é, no mínimo, mensal, mas anual. É muito comum as pessoas aqui nesse nível trabalhar em biênios, né? Trabalhando com horizontes de 2 anos de ações, de investimentos. Deu para entender? Só de dar essas referências para vocês e vocês olharem para si mesmos, vocês já conseguem se imaginar qual é o nível de maturidade que você está ou qual é o nível de maturidade que você está exercendo na sua organização. Porque, de repente, você pode ter a capacidade de estar aqui, por exemplo, cuidando dessas ferramentas, porém, você não está exercendo essa atividade hoje, você está numa atividade menor e tem um universo de preocupação menor, né? Então, eu posso afirmar para você, se você tem no seu dia a dia preocupações e questões que tratam somente do que se tem que se fazer hoje, do que vai ter que se fazer amanhã, você está na base da pirâmide. Ponto. Independentemente de qual é seu cargo, qual é seu nível, quantos anos você tem de trajetória, se você está olhando para as atividades e você pensa em atividades e planeja atividades somente entre hoje e amanhã, até o final dessa semana, infelizmente, mesmo você sendo sênior, tendo 30 anos de experiência, na verdade, você tem um nível de execução ainda considerado básico. Por que? Temos que analisar, temos que estudar, pode haver muitos motivos para isso, mas esse é um fato. Beleza? Vão guardando essas referências aí na cabeça de vocês. Aí, pensando nas competências necessárias para o futuro, para esses universos, e usando como referência as coisas principais, né? E aí nós destacamos competências técnicas e comportamentais. E olha o que eu vou estar fazendo e entregando para vocês aqui agora. Como que se distribui o nível de exigência dessas competências pelo nível de maturidade do funcionário, do colaborador. Ou, vamos usar uma palavra não tão associada à indústria, né? Do profissional. Quando a gente vai contratar um profissional autônomo para fazer uma atividade e eu quero que ele seja avançado, o que eu espero dele a nível de técnica e a nível de comportamento? Está aqui. Então, vamos passar rapidamente por esses tópicos, né? No nível básico, questões comportamentais. Eu espero do cara foco, concentração, senso crítico, que ele seja detalhista, que ele tenha capacidade de abstração, que ele tenha atenção, respeito, iniciativa, disciplina, liderança. Lembra que ontem eu afirmei para vocês que liderança já aparecia em todos os níveis da organização? Vocês vão ver que a palavra liderança se repete nos 4 níveis. Tudo bem, nós podemos e devemos, depois, num momento mais profundo de análise de cada indivíduo, saber qual é o nível de liderança que se espera aqui na base da pirâmide e qual é o nível de liderança que se espera no topo da pirâmide. Mas é necessário tê-lo. Do outro lado, competências técnicas. O cara aqui na base, ele tem que ter capacidade de programação, tem que ter capacidade de análise, ele tem que ter capacidade de trabalhar com ferramentas. E aqui eu estou usando a palavra ferramentas tanto pensando no universo de softwares quanto no universo de hardwares.
máquinas, equipamentos, instrumentos. Beleza? Vamos subir só um nível. A gente saiu do básico para o intermediário, a gente não espera mais que ele tenha essas competências técnicas, a gente espera que ele tenha outras, que ele tenha capacidade de planejamento, a capacidade de controle e a capacidade de pensar sistematicamente, não apenas de trabalhar com sistemas, de ser um usuário de sistemas, mas de trabalhar com sistemas, de pensar em sistemas, de trabalhar com fluxos, de trabalhar com processos. Ter a capacidade já de entender a inter-relação entre as várias áreas de uma empresa ou a inter-relação das várias empresas que compõem uma cadeia de suprimento. Ele precisa ter comunicação, precisa ter confiabilidade, precisa ter articulação, porque ele vai ter interfaces intensas, correlações intensas com várias áreas. Vamos dar um topo lá vamos dar um salto lá para o topo da pirâmide. Olha o nível de informação, de conhecimento técnico que o cara tem que ter para ser um expert, independentemente dele ser um diretor, ou dele ser um analista, ou dele ser um gerente. Se ele tem uma função como expert e uma ocupação como expert dentro de uma empresa, ele precisa, além dos conhecimentos específicos das bases, dos níveis inferiores, ele precisa ter competência de gestão, competência comercial, competência financeira e competência de negociação. Não dá para pensar em alguém que é expert em transporte se ele não sabe fazer a gestão financeira do transporte. Ele tem que ter noção de custo, ele tem que não apenas saber fazer o cálculo do frete, mas ele tem que saber tomar decisões pensando no resultado da operação. Eu mandar esse caminhão com essa carga vai gerar lucro ou vai gerar prejuízo? Vai gerar prejuízo, tá bom. Aí eu vou para a questão comercial e para a gestão. Apesar de dar prejuízo, eu devo seguir? Sou obrigado a seguir ou eu posso não seguir? É esse nível de competência que o cara expert tem que ter para tomar uma decisão aparentemente simples. Entrego ou não entrego? Vou ou não vou com esse caminhão embora? E para a questão comportamental, lá do outro lado, olha o que está se esperando desse cidadão que é expert. A liderança no nível muito alto, obstinação, entusiasmo, criatividade, seriedade. Parece uma coisa de outro planeta, né? Existe alguém que tenha tudo isso? Provavelmente não. Mas a gente pode, com mais facilidade, encontrar na equipe, no time, na somatória das competências de um time, todas essas características. Em empresas muito pequenas, eu sou obrigado a desenvolver ou encontrar o máximo possível dessas competências num único indivíduo para ele conseguir tocar a coisa. Mas em grandes organizações, a gente vai encontrar essas características comportamentais pulverizadas entre os vários líderes. Se eu tenho uma empresa que tem um grupo de diretores lá formado por 5 diretores, estas competências estarão em todos os 5, mas alguns se destacarão mais em uma do que outra. E na somatória do time, se é que ele funciona como um time, nós vamos ter a disponibilização dessas competências comportamentais e técnicas, que é muito comum eu ter um diretor comercial, um diretor financeiro, um diretor de negociação, um diretor de gestão, para que a gente obtenha o resultado. Beleza? Eu não vou pedir para ninguém se expor aqui dizendo em que nível está se identificando aqui, porque eu sei que todos nós já estamos nos identificando quando olhamos para essas referências. Mas vai exercitando isso para poder ajudar a assimilar esse conceito. Muito bem. 2 coisas muito importantes que foram citadas ontem. Inovação e estratégia. Miguel, você está maluco? Você colocou a pirâmide de cabeça para baixo aí? Não estou maluco. Isso é de propósito. E porque essa é uma daquelas situações em que a pirâmide está invertida, porque quanto mais a gente sobe, evolui na capacidade, na maturidade, mais intensa, mais presente, maior é o volume da necessidade dessas características. Então, o expert precisa muito de inovação e estratégia, num nível muito maior, numa quantidade muito maior do que as pessoas que estão no nível básico. E aí foi criado um escalonamento para a gente conseguir
distribuir os recursos conforme a sua maturidade. Então, no nível básico, ele inova e ele participa da estratégia, no mínimo, conhecendo ela, entendendo ela e fazendo ela acontecer. No nível intermediário, com relação à inovação, já subiu o nível. Interessante destacar o seguinte, aqui na inovação a gente já está dizendo que ele inova. Ele inova. Todo mundo vai ter que inovar na nova organização pelas características que a gente já comentou ontem e não vou ser repetitivo. Se você está chegando aqui pelos vídeos do YouTube, eu te sugiro, te oriento a ver os vídeos anteriores para que você possa assimilar esses conceitos de maneira verdadeira e mais profunda. No nível imediatamente acima, ele além de inovar, ele promove a inovação. O que significa isso? Ele passa a influenciar as pessoas que estão ao redor dele para também inovarem. As pessoas estão ali no mesmo nível, no mesmo time, talvez até para cima um pouco. O cara que está no nível intermediário com relação à estratégia, ele não apenas participa, ele compartilha, ele é um elemento multiplicador, é um elemento que divulga a estratégia. O cara que está no nível avançado, ele promove a inovação e inova. Veja que inverteu a posição. Ele passa mais tempo, gasta mais energia promovendo as inovações do que efetivamente inovando. E com relação à estratégia, ele, além de compartilhar e participar, ele promove a elaboração da estratégia. Ele promove a divulgação da estratégia, promove o entendimento da estratégia por todos os envolvidos. Por quê? Porque ele tem a capacidade efetiva de entender. Não só de entender a estratégia, mas de entender os impactos dela, a importância dela. Por isso, ele é considerado um cara no nível avançado. Agora, o expert, para inovação, ele promove a inovação e inova num nível muito mais constante, muito mais intenso do que o nível anterior. São os mesmos atributos, porém, a dedicação de tempo dele tem que ser maior do que do cara que está no nível avançado. Com relação à estratégia, além de promover, compartilhar e participar, nesse nível aqui o cara tem a necessidade de ter a competência de criar estratégias. Beleza? Deu para entender? Deu para sentir? Está fazendo sentido para vocês aí essa distribuição do diferente peso, da diferente intensidade dessas competências com relação aos níveis de maturidade desse profissional? Agora, é óbvio que à medida que você vai amadurecendo, vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai alcançando os novos níveis, você vai sendo melhor remunerado, vai tendo melhores opções e também vai tendo uma outra contrapartida que vai estar assumindo mais responsabilidade, vai estar assumindo mais peso, vai estar assumindo mais carga. Essa é a realidade. Mesmo que você seja um autônomo, mesmo, ainda mais se você for um autônomo, ainda mais se você for um participante de uma startup, porque você vai precisar chegar no nível de expert para todas as competências no menor tempo possível por uma simples questão de sobrevivência. Simples assim. Muito bem. A gente, então, passado por esses sinais e outras, existem outras referências que a gente pode usar para fazer a avaliação de qual é o nível de maturidade de um profissional. Especificamente para o logística supply chain. Existem outros, mas pelo menos mais 3 elementos que a gente usa para fazer essa avaliação. Mas eu estou destacando aqui os mais importantes, destacando aqueles que nós já citamos ontem para poder fazer essa ponte de construção de conhecimento com vocês. Mas a gente, passando por esse cenário aqui, a gente vai chegar, no mínimo, numa conclusão de aonde eu estou. O grande objetivo aqui, o grande momento, e é o momento mais importante de todos no seu desenvolvimento de carreira, é você fazer o diagnóstico inicial, aonde eu estou. E você tem que saber aonde você está, não somente para a organização onde você atua, você tem que saber onde você está para o mercado. Porque, eventualmente, você está num nível hierárquico de supervisor, de líder dentro da tua organização, mas, amigo, você tem atribuições e responsabilidades que para o mercado ainda estão no nível básico. E para você ir disputar uma posição similar à sua no mercado, você vai ter que desenvolver as competências que você não está utilizando no seu ambiente. Ou o oposto, também acontece com alguma frequência,
o oposto. Você está numa função de nível intermediário, uma posição hierárquica, por exemplo, de nível intermediário, para aquela empresa que você atua, porém, você possui competências, possui atribuições, possui responsabilidades de um nível superior, o que já te deixa em condição de estar disputando outras oportunidades do mercado e te deixa em posição de, até certo grau, conseguir exigir da organização onde você está o tratamento adequado em relação ao mercado. Então, você precisa saber a tua posição, obviamente, dentro da organização que você está, é a primeira coisa, mas você precisa saber a tua posição em relação ao mercado, porque é com nisso que você tem que focar o teu desenvolvimento profissional, para o mercado, sempre. Porque se você atende o mercado, você aprende a organização que você está. Atender a organização que você está não necessariamente atende o mercado, entende? Então, se você faz um plano de desenvolvimento profissional sempre focado naquilo que o mercado procura, naquilo que o mercado deseja, você estará também se preparando para as oportunidades que vierem surgir na organização que você está. Então, o objetivo de você olhar para o mercado não é necessariamente você ir buscar oportunidades no mercado, né? O objetivo não é te levar para fora de onde você está. O objetivo é você estar preparado para dentro e para fora. Tá bom? Muito bem. Feito isso, você sabendo exatamente onde você está, olha quanta coisa é necessário pensar e avaliar para você saber aonde você está. E quanta coisa é necessário para você saber quais são os steps para chegar, possíveis de chegar. Se eu estou no nível básico, talvez chegar no nível avançado seja suficiente para mim. Eu não preciso chegar no nível expert. Porém, para chegar no nível avançado, eu vou ter que passar pelo intermediário. Eu vou ter que desenvolver aquelas competências técnicas e comportamentais. Como é que eu faço isso, né? Então, a gente vai, a partir desses questionamentos, estipular o destino desejado e factível, vai escolher a rota para chegar nesse destino, ou seja, quais são as ferramentas que eu vou ter que desenvolver na nossa realidade, quais são as competências que eu vou ter que desenvolver, quais são os cursos que eu vou ter que fazer, quais são as coisas que eu vou ter que aprender. E aí, dando exemplos muito básicos, né? Todo mundo que trabalha em logística e supply chain fala, eu preciso ser bom de inglês, eu preciso ser bom de Excel. Aí alguns começam detalhe um pouco mais. Eu preciso estar no nível avançado de inglês, eu preciso estar no nível avançado de Excel, eu preciso ser rato de planilha, eu preciso ser super autêntico e veloz no inglês, dependendo da posição que você está, né? Esse nível de questionamento que a gente se faz muito claro e rapidamente com relação a essas competências tão comuns no nosso dia a dia hoje, que vão continuar no futuro, inglês e Excel, nós temos que fazer para essas competências que nós acabamos de andar por elas. E definir a rota para desenvolver, para chegar lá. Definir o que será necessário e, depois de tudo isso, finalmente, irmão, partir para a ação. Subir a trilha. Subir a trilha. Começar a agir, trabalhar. Se movimentar, porque se eu não der o primeiro passo, eu jamais vou chegar em lugar nenhum. E aí, superando os obstáculos que vão surgir no meio do caminho, a gente finalmente chegar no cume. Esse é o caminho. Estes são os passos que todos nós temos que dar para conseguir alavancar a nossa carreira e conseguir desenvolver a nossa carreira. E estes passos, eles têm que ser feitos de maneira coordenada, de maneira estratégica, de maneira planejada, visando um objetivo específico. E lembrando, é melhor trabalhar com objetivos intermediários para tornar factível o alcance do objetivo principal ou final nosso. Sempre ter objetivos intermediários para chegar no objetivo final. Uma sugestão que eu quero dar para vocês aqui hoje, que eu acho que auxilia muito no percorrer disso e no momento inicial de fazer o diagnóstico de onde estamos e fazer o diagnóstico de aonde conseguimos chegar com aquilo que temos, que às vezes é bastante frustrante descobrir onde é que a gente consegue chegar, é o apoio de alguém que tenha experiência, que tenha conhecimento, que tenha competência nas áreas em que nós estamos interessados em desenvolver, né? Eu digo para vocês que, especialmente com essa transformação que vai acontecer no mercado, não basta apenas a gente adquirir conhecimento, não basta apenas a gente adquirir
informação. A gente precisa saber como usar esse conhecimento e usar essa informação. Em que momento usar. E pessoas que já conhecem a trilha, pessoas que já subiram a montanha, são capazes de nos ajudar muito, né? Alguém que já subiu essa trilha algumas vezes vai conseguir dizer para você exatamente quantos metros de corda você tem que ter na tua mochila. Ele vai falar para você, cara, vai ter um obstáculo lá que você vai precisar de 10 metros de corda. Você tem quanto aí? Eu tenho só 5. Amigo, sinto muito, você não vai conseguir chegar lá em cima com 5 metros de corda. Como é que nós vamos fazer? Vamos desistir? Vamos primeiro correr atrás de conseguir mais 5 metros de corda para poder retomar a trilha? Será que existe uma maneira diferente de fazer? E aí começa esse diálogo entre você e o seu guia nesse caminho, e talvez pode chegar numa ideia. Você pode sugerir para o cara, meu amigo, será que se alguém trouxer os 5 metros de corda comigo e encontrar comigo aqui nesse ponto, eu posso começar agora a caminhar até lá, e se alguém me entregar a corda e de lá eu seguir adiante? Sim, pode. Aliás, você me fez lembrar que realmente aqui nesse ponto tem uma base de apoio e lá tem corda. Nós vamos conseguir os 5 metros de corda que você precisa. Metaforicamente falando, esses 5 metros de corda que estão faltando pode ser uma ferramenta qualquer de informática, mas pode ser uma questão comportamental. Pode ser um desenvolvimento um aperfeiçoamento de uma língua, ou conhecimento de uma nova língua, enfim, muitas coisas. Então, ter alguém que contribua com você, que te conduza, que te oriente, ajuda muito, acelera muito o teu progresso. No mínimo, diminui muito a margem de erro, diminui muito os acidentes de percurso. Então, eu estou falando de atividades como consultoria, estou falando de atividades como coaching, estou falando de atividades como mentoria. Inclua nos teus planos, nos teus projetos de desenvolvimento profissional, o acesso a esse tipo de profissional, ou o acesso a profissionais mais experientes do que você, a quem você tem acesso, em quem você confia, e que você possa solicitar o apoio deles, possa solicitar que eles atuem como coaches, mentores, orientadores na tua vida profissional. Isso faz muita diferença, faz muita diferença. Claro, se você puder investir nisso, isso vai ajudar a ser um processo mais rápido por uma série de fatores. Se você tem dificuldade em investir nisso, nada impede de você estar buscando auxílio de pessoas mais experientes que você. E experiência não tem correlação direta com barba branca, não. Pode ser uma pessoa tão jovem quanto você, ou até mais jovem que você. O que importa é que essa pessoa já tenha percorrido o caminho que você quer percorrer. Você tem que identificar pessoas que já percorreram, que conhecem a estrada, ok? Isso é muito importante. Perdão, deixa eu sair fora aqui desse alarme. Ok. Eu quero aproveitar esse momento aqui para partilhar com vocês a vivência, a experiência de uma colega minha e de vários de vocês que estão aqui presentes, que está vivendo uma experiência de mentoria, né? Eu estou ajudando essa pessoa, tô como mentor dela nesse momento de carreira dela, nesse momento que ela está fazendo exatamente esse exercício, essa atividade de planejar o futuro, de exercitar o futuro. E eu pedi para essa pessoa fazer a gentileza de compartilhar com vocês essa experiência de fazer uma mentoria, né? E ela se sentiu mais confortável fazendo isso, gravando um vídeo, e eu vou dividir esse vídeo com vocês, tá bom? Talvez vocês sintam que o som do vídeo dela está um pouquinho mais baixo que a minha voz, então vocês, por favor, compensem aí no volume do equipamento de vocês. Olá, eu estou aqui a pedido do Miguel para falar um pouco sobre a mentoria para mim. É um processo novo, eu não tive a experiência anterior de ser mentorada, mas está sendo ótimo, está sendo extremamente enriquecedor, estou realmente me tornando uma profissional diferente, não só uma profissional, mas também são ensinamentos para levar para a vida, porque você precisa estar completo para você atingir os seus objetivos profissionais.
Não somos duas pessoas, né? E tudo isso a gente está desenvolvendo dentro da mentoria. O que mais me cativa é o fato de ser personalizado. Como a gente costuma dizer, é o momento da Paola. E você ser o centro do estudo de caso faz toda a diferença, porque você trata os seus dilemas, as suas dificuldades e dentro dos problemas propostos, a forma com que você encararia e, consequentemente, trabalhando em cima dos seus pontos fortes e fracos. Outra coisa que realmente já mudou a minha visão, os meus paradigmas, foi não enxergar os meus problemas como algo estático, mas sim algo que sim, eu posso trabalhar e buscar alternativas para corrigi-los, para melhorá-los, né? Porque muitas vezes a gente só olha, eu sou ruim em X, eu não sei fazer tal coisa, mas não somos estáticos. E isso foi realmente uma quebra de paradigmas para mim, onde hoje eu não enxergo que eu tenho um problema, eu tenho um ponto fraco, mas é algo que eu tenho que desenvolver, buscar como desenvolver, quem pode me ajudar ou onde devo procurar uma solução e realmente aplicá-lo. Outro ponto muito legal foi me enxergar como profissional, valorizar mais aquilo que eu faço, aquilo onde eu já tenho pontos fortes a considerar e validar que aquilo realmente é importante. Muitas vezes a gente não se enxerga como um profissional e hoje eu consigo me enxergar de uma forma como uma profissional de logística e reconhecer o valor do meu trabalho. No decorrer das mentorias, nós estamos trabalhando para alcançar o meu objetivo. Foi muito trabalhado, desenvolvido. Eu cheguei na mentoria com plano A, B, C e D de carreira profissional. E hoje nós estamos centrados em um objetivo e eu tenho certeza que eu vou alcançar esse objetivo aplicando, desenvolvendo e trabalhando em cima disso. Eu só tenho a dizer que eu tenho uma gratidão gigantesca por esse processo de mentoria e eu só estou colhendo frutos maravilhosos e vendo o quão é importante realmente você tirar esse tempo para olhar para você e ter uma ótica, com uma experiência, com um know-how, assim como tem o Miguel, realmente nessa área de logística, que está sendo gigantesco para mim poder aproveitar, né, usufruir desse know-how que ele já tem, profissional e também em relação aos estudos que ele faz. E eu aconselho muito que realmente quem puder ter essa oportunidade de dedicar esse tempo a você com uma visão de um profissional, faça, aproveite, é extremamente enriquecedor e os frutos você vai colhendo no seu dia a dia, na forma com que certas ações e processos vão chegando até você e a forma com que você trabalha em cima deles já vai mudando. Então é isso que eu tenho para falar, é um processo que está sendo maravilhoso para mim, eu super indico e muita gratidão por estar podendo participar. Beleza, Paula, muito obrigado pela partilha aqui com a gente. E eu aqui, nesse momento, eu estou chegando no final da mensagem que eu tenho para dar para vocês. É impossível esgotar esse assunto em 1 hora, é impossível. Mas eu tenho um grande objetivo hoje, que é dividir com vocês o seguinte: é necessário, é importantíssimo que eu faça um diagnóstico correto de aonde eu estou, que eu determine com exatidão aonde eu quero chegar, e aí sim, determinar quais são os recursos necessários, qual é o caminho necessário para chegar até lá. Essa é a grande mensagem. E associando a essas competências que eu estou entregando de presente para vocês, do que realmente vai ser importante nos próximos períodos, nas próximas décadas, nas nossas áreas de atuação. São essas competências que nós precisamos desenvolver, independente de qual nível nós estamos, né? E amarro tudo isso com uma sugestão: busque apoio de pessoas experientes que possam agir como consultores, como mentores de vocês. Busquem esse suporte, esse apoio, porque isso vai fazer muita diferença. Se você puder fazer isso de maneira profissional, se você puder comprar esse serviço em paralelo ao restante da operação, nem que seja somente para fazer o plano, identificar quais são os cursos que você tem que fazer nos próximos 2 anos, por exemplo, já vai ter valido muito a pena, porque vai fazer você fazer um investimento na intensidade e no local corretos. Tá bem? Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse momento?
Deixa eu tirar aqui, para ver se alguém quer falar alguma coisa. Qualquer um. Não? Sem comentários? Sem dúvidas? Eu gostaria de parabenizar o seu trabalho. Eu Obrigado. acho que é de grande valia para os profissionais que almejam se qualificarem, mas de uma forma rápida, né? Não de rápida de questão de tempo, mas de um tempo certeiro, né? Não perder tempo com escolhas erradas, com cursos talvez que não agreguem tanto. Então, eu acho que tendo um profissional como você, com uma visão prática, com acessível, né? E isso é de grande valia. Então, parabéns por essa iniciativa, por esse novo projeto. Desejo tudo de bom e vai dar tudo certo. Vai sim. Obrigadão, Dani. Muito obrigado. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Se não, eu vou partir para os encerramentos. Né? Só queria enfatizar, Ô, né? querida, pode falar. Estou aqui com uma vergonha enorme, mas eu preciso enfatizar aqui nesse momento que é realmente esse realmente o sentimento. Você ter algo direcionado, como a Dani falou, faz a diferença, e eu posso expor isso, que você chega com muitas dúvidas dentro do mundo profissional, dentro dessa onda gigante, né, desse tsunami que nós estamos vivendo de informação, de mudanças, o quanto a área de logística foi extremamente necessária e está sendo necessária neste momento de pandemia, o que afeta o nosso ramo diretamente, né, com uma super onda, chega na logística, às vezes, muitas vezes antes dos outros setores, e que realmente parabenizar por essa iniciativa e enfatizar o quanto isso é importante, assim como você disse, né, quem tiver a oportunidade, sim, de buscar, porque muitas vezes nós vamos ao curso que tem maior prestígio, a informação que a maioria das pessoas da minha organização tem, mas nós não podemos pensar somente na organização, e nem muitas vezes aquilo que tem mais prestígio vai trazer qual é o seu objetivo, e trabalhar em cima do objetivo pessoal é diferente, está sendo diferenciado. Eu tenho muita gratidão por estar podendo fazer parte desse projeto com você, e realmente recomendo. Queria parabenizar aí também, Miguel. Estou aqui assistindo todos os dias com a Paola. Eu tomei como verdade esses ensinamentos para mim também, e vou entregar ela aqui, que ela está aplicando isso no casamento, viu? Cuidado, rapaz, o negócio vai ficar feio agora. Que legal disso, muito bom, muito obrigado. Muito bem, então vamos encerrar aqui, porque já estamos com bastante tempo, e eu vou encerrar compartilhando aqui uma coisa, um convite. Estou fazendo um convite todas as noites, hoje eu vou fazer um convitinho também, certo? Bem rapidamente. Nós já passamos aqui pelo depoimento, eu preciso fazer um convite bem objetivo. Se você está interessado em conhecer um pouco mais sobre essa realidade de mentoria e mentoria dentro de logística e supply chain, se você quer conhecer um pouco mais a capacidade minha de contribuir com o teu progresso profissional, com o teu sucesso, me procure. Eu estarei nesses dias aqui, do dia 28 ao dia 30 de junho, com a minha agenda praticamente 100% aberta. Eu tenho só um compromisso, que é a mentoria com a senhorita Paola, às 8 horas da noite da terça-feira, certo? Mas todo o resto da agenda está livre para que eu possa conversar contigo e você poder degustar um pouco. A gente, durante 30, 40 minutos numa ligação ou uma chamada por WhatsApp, videoconferência, do jeito que você achar mais adequado, nós vamos poder fazer um início de um diagnóstico para você sentir o quanto isso pode ser útil ou não, efetivo ou não para o teu momento atual de carreira. Então, estou me disponibilizando durante esses dias a estar
te servindo com uma degustação do que é uma mentoria dentro do universo de logística e supply chain, tá bom? É só procurar nesse celular aqui, nesse WhatsApp. E, por fim, muito obrigado. Obrigado a vocês pela atenção, pela participação aqui hoje, né, pela participação durante toda essa semana. Desejo profundamente que isso que está acontecendo aqui seja útil para vocês e útil para as pessoas que estão tendo acesso a essas informações pelos vídeos no YouTube e em outros lugares que a gente está divulgando, né? E agradeço a participação, a contribuição, os comentários que foram feitos, que certamente vão estar enriquecendo a vida de nós que participamos desse evento e daqueles que vão ter acesso a esses vídeos, tá bom? Muito obrigado, gente. Sucesso para vocês. Muito obrigado por ter chegado até esse ponto, até o final do vídeo. Espero que você tenha encontrado informação útil, relevante, ou algum insight, alguma ideia, algum momento de inspiração que possa ser aplicado na sua vida profissional. Se isso aconteceu, faça isso. Aplique essa inspiração, aplique essa ideia. Não deixe para depois. Isso é muito importante. E eu te peço que se inscreva neste canal. Assim nós vamos poder continuar seguindo com essa troca de informações, de experiência e de crescimento. Sucesso para você e até a próxima.